objetivo deste vídeo é apenas trazer informações daqueles que afirmam já terem tido contato com seres extraterrestres de outras naturezas. Não existem provas científicas, muito menos provas com relação à existência dessas raças. Portanto, acreditar ou não, depende só de você. Um corpo franzino, liso e sem pelos, cabeça grande, sua altura não chega a 1,30 m. De olhos grandes, marrons escuros, quase pretos, intensos e inconfundíveis, dizem quais são seus propósitos. Esse é o retrato dos incontáveis relatos daqueles que afirmam categoricamente: os Greys são reais. Quando querem te pegar, eles pegam. Quem os viu ou sentiu diz que não quer jamais passar pela mesma experiência. Eles sustentam que os chamados vilões do mundo cósmico objetivam criar uma raça melhor, mais apurada que os seres humanos e que eles próprios. As informações vão desde Hitler e os nazistas e seu acordo na Segunda Guerra Mundial, recebendo armas avançadas até os dias de hoje. Tudo coincidência ou um fenômeno real? Desde então os relatos aumentaram e quando as informações são cruzadas, apurando as fontes e sua qualidade, mas a sua comprovação, fortalecida por meio da hipnose, causam até arrepios diante de um número colossal de evidências, coincidências até para os mais céticos. Não existem comprovações científicas para as abduções, mas ninguém nega que algo esteja acontecendo debaixo de nossos narizes e ninguém consegue explicar. Para entender melhor tudo isso, precisamos ir ao início de tudo. E lá em 1947, no deserto de Roswell, no Novo México, o fazendeiro Matt Bresson encontrou destroços de um objeto voador não identificado. O artefato despencou do céu, deixando corpos de ETs espalhados e alguns sobreviventes, que foram escondidos em uma instalação militar. O governo afirmou que era um projeto para detectar testes nucleares e que foi um balão que caiu em Roswell. De fato, algo caiu a 120 quilômetros em um campo de aviação. Mas qual a origem da história dos cinzas? O caso Beth Barney Reel mostrou ao mundo a existência dos vilões alienígenas. A teoria mais famosa é de que os Greys mantêm um acordo com o governo dos Estados Unidos em troca de avanços tecnológicos nos últimos 50 anos. Sugere-se que os caças F-117, os bombardeiros B-12, um sistema de armamento de Joshua e a recente arma ultrassônica apresentada ao mundo fazem parte desse acordo. Em troca disso, o grupo Majestic 12 concedeu aos Greys grandes faixas de terra e lá foram construídas enormes bases subterrâneas profundas. Dali, os Greys seriam capazes de abduzir com a menor probabilidade de serem observados. E quando são descobertos, rapidamente entraria em cena o acobertamento. O governo e seu rolo compressor de propaganda mentem sobre atividades dessa natureza. Ameaçam testemunhas, compram pesquisadores e cientistas para convencer o mundo que o fenômeno UFO e a vida extraterrestre são coisas de gente louca. A maioria das evidências em favor da conspiração Grey vem de forças de dentro do próprio governo, devido a uma cuidadosa, meticulosa análise das observações das atividades governamentais. Vez ou outra, algum militar ou cientista quebra o silêncio e confirma toda a teoria. Em sua grande maioria, no fim da vida e da carreira, apenas dizem que não podem morrer sem antes contar a verdade ao mundo. Mas alguns morrem antes de contar tudo. Seria coincidência? Alguns grupos afirmam que os Greys, na verdade, são uma raça que estão aqui para ajudar a humanidade para o próximo milênio, de forma a criar uma sociedade perfeita. Falam de grandes tempestades, terremotos e que a fome brevemente assolará o planeta. Dizem que os Greys podem se movimentar em vários tempos, por isso sabem das coisas, mas não podem evitar que isso ocorra. Assim, usariam um pouco do DNA humano, porque seu suprimento estaria escasso. A crença em Greys benevolentes nasce diretamente dos próprios cinzas. Eles implantariam nas mentes de seus abduzidos instruções e ideias a serem transmitidas para a sociedade. Outra teoria sustenta que os Greys são descendentes dos antigos humanos vindos do futuro. Outros afirmam que são uma forma de vida totalmente diferente, não relacionada com os seres humanos. Outra ainda afirma que na realidade são clones. Teriam sucesso ao cruzar o material genético deles com os dos terráqueos, mas o conhecimento avançado, o verdadeiro sobre engenharia genética jamais seria repassado, ou talvez estaria se perdendo. Outra teoria tem como base as evidências da aparência física dos Greys.
Eles seriam descendentes de alguma espécie de tipo de golfinho ou cetáceo, considerando o tipo de pele lisa, olhos similares a dos golfinhos e a região arredondada na testa. De acordo com muitos abduzidos, os sons verbais são descritos como alto volume e algumas vezes com cliques de parada ou bips que lembram golfinhos. O estudioso David Jacobs, professor de História na Filadélfia, nos Estados Unidos, e autor do livro Ameaça, Relatório Secreto, Objetivos e Plano dos Alienígenas, afirma que os Greys, após o cruzamento genético, integrariam estes seres à sociedade, até que restassem apenas os híbridos, sob controle completo e domínio dos próprios aliens. Os híbridos podem apresentar emoções humanas, mas sua lealdade pertence a seus criadores. Mas o modus operandi é o seguinte: seriam 4 programas. O primeiro programa de abdução, que envolve indivíduos humanos selecionados de todas as partes do mundo. O segundo programa, o programa de procriação. Os aliens coletam óvulos e espermas humanos, alteram geneticamente o embrião fertilizado, incubam os fetos humanas e fazem com que os humanos interajam física e mentalmente com a prole para um apropriado desenvolvimento híbrido. O terceiro, o programa de hibridização, em que os aliens aperfeiçoam os híbridos para torná-los cada vez mais humanos, porém com poderes extraterrestres. E por fim, o quarto programa de integração, para quando, finalmente, os alienígenas assumirem o controle da nossa sociedade. O cruzamento se dá por inseminação artificial e não por relações sexuais propriamente ditas. Homens ou mulheres escolhidos seriam abduzidos, levados à nave e lá teriam seus óvulos ou espermatozoides retirados para a inseminação. Outro estudioso, Alex Collier, diz que os Greys se alimentam da energia vital que irradia do corpo humano e não possuem qualquer tipo de sentimento. A sua influência é maligna e querem fazer dos humanos escravos e absorver a energia sexual como uma fonte de material alimentar. Mas afinal, quais são os tipos de Greys existentes? Todos agem da mesma forma? De onde vêm? De alguma constelação? Quais são os casos ufológicos com a participação direta dos cinzentos? Like se gostou, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade e, claro, deixe a sua opinião.